Vocês estão me ouvindo bem? Legal aí? Esse mês nós estamos falando a respeito de assuntos que têm a ver com a reforma protestante, já que o mês de outubro é o mês da reforma. E na semana passada eu falei a respeito do quê? Quem se lembra? Efésios 2, sobre sola. Tinha uns 2 semana passada aí. Então pega sua anotação aí, pega seu celular, faz umas anotações para você não esquecer, gente. É muito legal, é muito interessante, porque semana passada, mês passado, nós fizemos um formulário de membresia da Imago Dei online, vocês se lembram? O mais legal a respeito daquele formulário é que ele faz um resumão das respostas e ele dá gráfico a respeito de algumas perguntas específicas. E uma das perguntas era: quanto tempo você é cristão? E vocês todos responderam quanto tempo vocês são cristãos. Só para você ter uma ideia de o que forma, o que está... A Imago Dei é formada de que tipo de cristão? 75%, melhor, entre 80% e 85% da nossa igreja tem mais de 10 anos de igreja, de convertido. 75% mais de 15 anos de convertido. Vocês estão comigo? É o que responderam. É porque mais de 15 anos, obviamente, é mais de 10 anos, né, irmão? Você entende, né? A porcentagem muda, né? É porque alguns são só mais de 10 anos, não mais de 15. Depois a gente conversa. Depois os gráficos vão te ajudar. Quantos por cento? Como é que por cento é só 100, 75? Quanto que é? Mas o meu ponto em falar isso, gente, é de que nós não somos neófitos. Nós temos neófitos no nosso meio. Nós temos pessoas que chegaram agora. Temos alguns que estão no começo da caminhada aprendendo o que é ser cristão. Como se portar como cristão. Como se portar num culto. O que eu faço com a mensagem de domingo? Como eu decoro, como eu aplico a mensagem de domingo? Mas a grande maioria de nós, se em 15 anos nós não aprendemos o que fazer com a nossa mensagem de domingo e como aplicar na nossa semana, e como uma semana depois lembrar o que o pastor falou, nós vamos precisar começar de novo o catecismo, as bases da fé 1.1, o que nós fazemos? Levar um caderninho, levar minha Bíblia para a igreja, né? Poder anotar na Bíblia, poder anotar no caderninho, porque de verdade, eu peço até perdão aos visitantes aqui, mas puxando a orelha da nossa congregação, nós não somos iniciantes nesse negócio de ser crente, e nós não estamos fingindo ser crentes, ok? Já falamos isso. Nós queremos ser da melhor qualidade de cristão, daquele que ouve e coloca a palavra em aplicação. Jesus colocou um paralelo entre aqueles que são sábios e aqueles que são tolos. E a diferença entre os sábios e os tolos é que todos ouviram a palavra, mas somente alguns aplicaram, colocaram em prática. Não há como colocar em prática algo que você não faz ideia o que foi. Tá? Então é necessário que vocês coloquem alguma coisa no lugar em relação a como vocês estudam a palavra de Deus e como vocês estudam a pregação que vocês estão ouvindo. Tá? Porque imagina se você confiasse só na sua memória. Na quarta-feira, o que o pastor pregou? A mãe teve falado isso pra gente. Nossa, às vezes eu leio um livro, fecho o livro e eu penso, o que eu acabei de ler? Se a gente fosse confiar só na nossa memória, gente, o que seria de nós? O que vai ser de nós? Será que esse é um dos maiores problemas em relação
a nossa qualidade de vida espiritual o fato de que nós não lembramos o que nós ouvimos para colocar em prática? Então, nós vamos, nessa próxima estação, falar um pouquinho a respeito disso para que nós venhamos melhorar as nossas práticas espirituais. Tá? Então, comece a anotar frases, coisas. Eu, por exemplo, eu não assisto aula anotando. Eu não posso assistir uma pregação anotando. Se eu anoto, eu perco o que ele está falando e eu perco o que eu estou escrevendo. Agora, se eu assistir só ouvindo ele, depois que acabou, eu posso fazer um resumo de 2 páginas a respeito do que ele falou. Porque é ali, assim que eu memorizo. Então, descubra como funciona para vocês. Tá? Mas eu tenho certeza que não é 100% da igreja que funciona sem anotação. Então descubra como aplicar, como levar para vocês durante a semana aquilo que nós estamos falando aqui. Tá? Tá duro, né? Tá todo mundo desconfortável. Nossa, o pastor já começou brigando, credo. Cara chato. Então abra sua Bíblia em Romanos então, porque Romanos faz carinho. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos deu a palavra, a tua palavra, e a tua palavra é verdadeira. Nós te agradecemos. Essa noite pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações e nos ajudar a viver uma vida íntegra, em nome de Jesus. Romanos 1, versículo 16 e 17. Hoje eu queria falar um pouquinho, eu não vou me aprofundar porque eu quero ser rápido. Vou falar um pouquinho da sola fide. Quem aqui já ouviu falar dessa expressão? Sola fide, em algum lugar. Sola fide. Alguém? Ok. O que é sola fide? Onde mora? O que come? Paulo vai dizer o seguinte, 1 Coríntios, Romanos 1, 16 e 17. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todos aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu amo que Paulo fala 2 vezes a respeito dessa ideia de o justo viver pela fé, e ele está emprestando essa expressão lá das profecias, das palavras proféticas do livro de Abacuque. Abacuque é quem fala a respeito do justo viver pela fé, e ele fala a respeito disso no meio de tribulações e momentos onde o profeta está na tensão de eu acredito naquilo que o Senhor está dizendo, mas eu não estou vendo aquilo que o Senhor está dizendo. Então o profeta vai dizer que o justo viverá pela fé. E aqui Paulo começa a aplicar a ideia de o justo viverá pela fé, não no sentido de crer naquilo que Deus falou sem que ele veja, mas no sentido de viver porque ele recebeu vida e antes ele estava morto. Conseguiram ver a diferença que eu disse? Então antes o Abacuque está falando, o justo viverá pela fé, ele vai caminhar, ele vai viver, ele vai fazer suas coisas por meio da fé, porque ele crê que Deus vai fazer. E é essa a conclusão de Abacuque quando ele diz no final do livro, ainda que a vide não dê fruto, ainda que não haja mantimento no celeiro, ainda que tudo exploda, ainda assim eu vou crer, eu viverei, eu louvarei ao Senhor de todo o meu coração, porque Ele é Deus, e o que Ele diz é verdadeiro. Aqui agora é diferente. Ele está dizendo assim, se não for pela fé, não tem vida. Você nem está vivo se não for pela fé. Não existe vida se não for pela fé. Por isso, o justo viverá. Como? Pela fé. Ele não diz aqui, daqui que vem essa ideia de sola fide, somente pela fé, no sentido de que a salvação e a justificação que ele fala aqui agora, ele vai falar assim, a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Por isso, o justo recebeu a justificação e a justiça de Deus pela fé. Fé mais o quê? Fé e que mais? Como é que você recebeu justificação? Como é que você se colocou como justo diante de Deus? Porque você creu e você fez o quê?
O que adiciona aí desse... eu criei e eu fiz boas obras, eu criei e eu fui na igreja, eu criei e eu fiz aquela oração, eu criei e eu dei o meu dízimo. O que foi que você fez para que você se tornasse justo diante dos olhos de Deus? Alguém se lembra de alguma coisa que você fez? Pecou. O que mais? Confessei. Você creu e confessou e por isso se tornou justo. O que pode ser adicionado à fé para que nós sejamos salvos? Espírito Santo, jejum, oração, obediência. Porque será que se eu preciso obedecer para ser justificado? Não. Graça. Santificação. Somente no final do processo de santificação, então eu vou ser salvo. O que Paulo está brigando aqui com a igreja dos romanos, e ele vai brigar também com os gálatas, é exatamente nessa ideia de que se constrói a respeito de façam, não façam, é necessário fazer para que então você seja salvo, ou seja resgatado, ou se torne justo. Para os judeus de Gálatas, por exemplo, Paulo diz para eles que o evangelho que eles criam já estava totalmente modificado a ponto de Paulo chamar de um outro evangelho. Porque para eles precisavam cumprir as obras da lei para serem feitos justiça diante de Deus. Porque você só pode ser justo se você for reto aos olhos da lei. Paulo fala, legal, interessante. Alguém já conseguiu algum dia? Alguém aí tem aí o certificado, a medalhinha de eu cumprir toda a lei, todos os dias da minha vida? No processo de raciocínio de Paulo, ele ainda fala a respeito da lei da seguinte maneira: é legal que você pensa que você precisa cumprir a lei, mas não se engane quando você pensar, eu só quebrei uma das leis. Porque no momento que você quebra uma das leis, você já quebrou toda a lei. Por isso, não há um somente justo pela lei. Então, dessa maneira, se nós começarmos a olhar para a salvação e para a justificação como algo além da fé, nós estamos adulterando o Evangelho de Jesus Cristo. Isso é pesado, igreja. Vamos acompanhar. Sola Fide é uma das 5 solas da Reforma Protestante. As 5 solas são sola gratia, quer dizer, somente pela graça; sola fide, somente a fé; sola Cristo, somente por Cristo; sola Escritura, falando a respeito da Bíblia como total e infalível; e sola Deo Glória, de que toda a glória é dada somente a Deus. Sola Fide fala a respeito da justificação pela fé somente. Já começa a incomodar. Enquanto eu estava escrevendo, eu estava incomodado, mesmo crendo no que eu estava escrevendo. Você diz fé somente pela fé, e aí você fica incomodado. Mas isso quer dizer que eu não devo fazer outra coisa? Que eu não precise fazer outra coisa? Pela fé, somente pela fé, nós somos justificados. A declaração que deve ser aceita e também feita por todo cristão é de que nós fomos feitos justiça, quer dizer, justificados pela fé, não nas nossas obras, mas nas obras de Jesus somente. Então tem obras misturadas nessa fé. Nós precisamos adicionar à nossa fé obras, mas nenhuma das nossas obras, porque nenhuma das nossas obras qualificam justiça diante de Deus. Então nós poderíamos cumprir até toda a lei, e mesmo assim ainda estarmos injustos diante de Deus. Injusto, justiça e justo, aqui o que nós estamos querendo dizer é que inocente e culpado é quando você, por exemplo, o Derek mentiu e
Eu digo, Derek, você é culpado porque você quebrou essa cláusula do contrato, você mentiu. Outra coisa, quando eu digo que ele é justo, é não somente que ele não foi culpado por isso, mas quer dizer que ele cumpriu a cláusula de falar a verdade, mesmo ele ainda sendo pecador. É uma justificação no sentido de tornar um criminoso como tendo praticado o que é justo. Não é só inocentado e sair andando. Não é tipo tornar nulo, é qualificar acima como o melhor cidadão, o cidadão exemplo, o que nenhum de nós merecia. Isso significa que nenhuma de nossas obras são responsáveis pela justificação, e que somente Cristo é capaz de imputar a justificação a alguém. Fé em Jesus é crer e confiar nele somente. Quando nós falamos, eu tenho fé em Jesus, o que nós estamos dizendo não é que nós acreditamos em Jesus. Não é isso. Porque acreditar, o diabo acredita também. E o diabo não foi salvo. Os ímpios acreditam em Jesus. Mas não é isso que a fé significa. Fé está falando em depositar confiança. Aí que entra a questão de Abacuque. Você não vê no chão e você ouvir Jesus dizendo, anda, e você andar mesmo se você não vê, mesmo se você não entender, porque você confia nele. Não é acreditar que ele é bom, não é acreditar que ele existiu, não é acreditar que ele foi um profeta, é confiar de que aquilo que ele fez é suficiente, independente do que você fez ou não. Independente do quão mal você é. Porque o que pega na sua fide é você acreditar que você é capaz de fazer algo bom e de acreditar que o que você fez e o que você viveu não foi tão mal. Te qualifica para cima e desqualifica menos. O que eu fiz não foi tão mal assim. Eu merecia ser salvo, ser justo. No Antigo Testamento havia essa ideia de imputação quando os homens colocavam suas mãos num cordeiro e praticamente dizia, está agora sobre você os meus pecados. Senhor, agora eu ofereço esse cordeiro para morrer no meu lugar. Porque se esse cordeiro morrer, eu não preciso morrer. Se esse cordeiro que leva os meus pecados for punido com a morte, eu não preciso ser punido com a morte. Esse cordeiro agora é rasgado, o sangue dele, mas ele se tornou a injustiça no nosso lugar. Era como se Deus, ao olhar Jesus na cruz, ele estava olhando para o assassino, o mentiroso, o imoral, e pensa aí na lista de pecados que você tem. Quando Jesus levou o nosso pecado, ele não estava apenas inocentando cada um de nós que depositou a nossa fé nele. O que Jesus fez por nós é que ele removeu sim a condenação, mas ele também reconheceu diante de Deus: o Derek cumpriu a lei. Como é que pode? Ele não disse, Deus, eu perdoei o Derek, agora ele pode entrar aí diante do Senhor como inocente. Ele disse, Pai, olha o Derek, ele é cumpridor de toda a lei, não há nada de errado no Derek. É isso que significa justificado. Agora me diz, você crê nisso? Será que nós estamos prontos para, depois de 15 anos de conversão, será que nós estamos, será que é real, será que está vivo uma realidade de que o que Jesus disse para o Pai, o que o Pai vê quando Ele olha para nós, por causa
obra de Jesus na cruz é de que o Hebe é justo, não inocente, justo. Vou repetir de outra maneira, talvez você entender. A salvação e a redenção por meio de Jesus Cristo proclama nos céus que em Jesus Cristo, todo aquele que está em Jesus Cristo é uma nova criatura, sem pecado. Isso não faz sentido. Não pode. Eu conheço os meus pecados. Eu sei o que eu fiz. Eu conheço a podridão do meu coração. O que importa é que nós precisamos nos apresentar diante desse tribunal de Cristo. Parte do que significa se apresentar diante do tribunal de Cristo é Jesus imputar justiça sobre nós. Jesus dizer: eu não estou te inocentando. Eu não estou dizendo você é isso, perdoada. Eu estou dizendo você nunca foi isso. O Pai olha para você e me vê. O Pai olha para você e vê Jesus, o Santo Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Como? Capítulo 5 agora, versículo 17. Ele vai dizer: portanto, eu gosto quando ele fala portanto, ele está querendo reconhecer o que ele acabou de dizer. Está dizendo, por causa disso tudo, sabendo de tudo isso, portanto, se alguém está em Cristo, quer dizer, já permaneceu, já se colocou no tribunal de Cristo aqui, já foi julgado por Cristo, foi inocentado, foi justificado. Ele está dizendo assim: se alguém está em Cristo, é nova criação. Não é Derek melhorado, não é Ramon entendeu o que aconteceu, o que precisava acontecer. É um novo cara, é uma nova Ana diante de Deus. Amém. As coisas velhas passaram e surgiram coisas novas, mas todas essas coisas não procedem de vocês. Você não se esforça para ser uma nova criatura. Você não se esforça para ser uma nova pessoa diante de Deus. Você não se esforça. Não são os seus esforços que fazem com que Deus olhe para você e que aroma agradável. Ele vai dizer assim: todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou com o mundo, nos reconciliou consigo mesmo. Aleluia! Ele está dizendo assim: vocês eram inimigos de Deus. Deus disse assim: vocês que eram inimigos vão se tornar meus filhos, não amigos somente, filhos. E eu vou fazer essa obra por meio do meu Filho Jesus. Para que você possa ser meu filho, é necessário que você seja santo. E você não é santo. É preciso que você seja justo. E você não é justo. É imperativo de que você seja puro. E você não é. Então é necessário que Deus fizesse a obra de reconciliar você com Ele mesmo. Aí o que ele disse? Pois Deus, como que Ele fez a reconciliação? Ele estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões do Derek, as transgressões do Hebe, as transgressões de cada um de vocês. Em Cristo Jesus Ele olhou e falou assim: eu estou removendo todos os seus pecados, removendo, não ignorando, não fazendo igual o Carlos está fazendo aqui agora, passando um pano. Não, Ele removeu
fazendo com que você pudesse reconciliar com Ele, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Nós que fomos reconciliados com Cristo, agora estamos encarregados de comunicar. Existe uma reconciliação que é necessária, existe uma reconciliação que está disposta, existe uma reconciliação que pode ser feita, porque nesse momento você é inimigo de Deus, mas Deus deseja que você seja filho de Deus, e você nunca vai conseguir fazer isso acontecer, a não ser que, pela graça, você seja salvo. Como que eu recebo aquilo que é de graça? Pela fé. Amém. Para receber essa graça, eu preciso dar quanto de dízimo? Você não precisa. Eu preciso fazer parte da igreja? Você não precisa. Eu preciso ser batizado? Você não precisa. Eu preciso tomar ceia? Você também não precisa. Não para ser salvo. Porque para ser salvo, basta crer. E todo aquele que crer será salvo. Aleluia! Lá em cima, em Romanos 1, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem? Todo aquele que crê. Ele não diz todo aquele que fizer tudo certo. Ele não diz todo aquele que cumprir a cartilha do cristão legal, a cartilha do cristão cool, do cristão relevante. Ele diz: apenas creia que o Pai reconciliou você em Cristo para que você fosse dele, e Ele, por meio de Cristo, colocou Deus em espírito no seu interior como garantia de que aquilo que Ele pagou um alto preço, Ele terá. A gente acha que o Espírito Santo é uma garantia para nós. O Espírito Santo, na verdade, é uma garantia para Deus. É Deus dizendo: Espírito Santo, que é Deus também, fica aí até que Jesus, até que o Pai tenha colocado todos os inimigos debaixo dos pés do Filho. Então o Filho vai vir e tomar o que Ele comprou, pagou um alto preço. Então, Espírito Santo, você vai agir nos altos e baixos, nas tristezas e nas alegrias, nos dias escuros e nos dias claros, para que até que Jesus rompa o céu, você mantenha, você justifique, você santifique, você edifique, você fortaleça, você encoraje, para que todo aquele que creu seja entregue a Jesus. Por isso que eu amo dizer que, com toda certeza, independente do quão ruim se pareça, do quão errado as coisas caminhem, Deus terá absolutamente tudo o que Ele pagou para ter desde antes da fundação do mundo. Porque Ele não é Deus para que minta, Ele é filho do homem para que se arrependa. O que Ele disse, Ele vai ter. Amém. Ele pagou o preço de sangue. Amém. Eu terminei o texto de consideração. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio, como embaixadores. Assim, suplicamos-vos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Ele está dizendo para o povo: reconciliei com Deus. Como, Paulo? Ajuda a gente. Creia. Crer mais o que, Paulo? Se tenho mais, não é crer. Se tenho mais, o crer não é fé salvífica, não é fé proveniente de Deus. É uma fé que é produzida pela confiança nas tuas obras e não pela confiança nas obras de Cristo. Fé em Jesus Cristo significa: Jesus, eu sei que eu lasquei tudo, mas eu acredito e eu sei que você não lascou nada. E o que você disse é verdadeiro, o que você fez é real.
Eu me escondo na sua sombra, não nos meus trapos de imundícias, que são as minhas obras. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado, em nosso favor, para que em Jesus Cristo fôssemos feitos justiça em Deus. Essa parte de novo. De Jesus, daquele que não tinha pecado nenhum, Deus fez um sacrifício. Para quem que Ele fez um sacrifício? Para si mesmo. Lembra? Ele está reconciliando consigo mesmo. Ele é que está colocando as mãos no cordeiro. É Ele que é o sumo sacerdote que está dizendo assim: vinde a mim, todos vós pecadores. Coloca a mão nesse cordeiro porque ele aguenta. Coloca a mão nesse cordeiro porque ele aguenta. Em um só cordeiro vão ser colocados todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados em um só cordeiro, para que em um só cordeiro derrame toda a minha ira, toda a minha justiça. E esse cordeiro somente vai se apresentar diante de mim, e nele somente eu vou derramar o fogo do meu zelo. Ele não tinha pecado, agora ele se fez pecado. Vocês que eram pecadores, agora vocês são feitos justiça. No grego, no hebraico, Zedek, que é o do nome Melquisedeque, rei de justiça. Zedek, essa é uma das palavras mais poderosas do Antigo Testamento. A justiça, a retidão de Deus. Ele fala: vocês se tornaram puros, sem pecados, não perdoados, não melhores, novos. Obrigado, Senhor. Está vendo? Por isso que a gente não pode abraçar simplesmente um evangelho de Jesus te ama. Aí eu me tornei crente porque um dia eu ouvi que Jesus me amava. Se você entendesse que foi muito mais do que o simples te amo que Ele te deu, que Ele te fez. É muito fácil acreditar que alguém te ama sem você merecer. Quem que já foi amado por alguém sem merecer? Bom, para começar, a maioria de nós, pelo menos, foi amado pelos nossos pais. E nós sabemos que nós não merecíamos. Né, mãe? A mãe está ali assim. Que bom, finalmente ele entendeu. Não precisa falar nada. Alguém nos amar sem ser merecido, nós já experimentamos. Eu não vou perguntar quem aqui já foi diante da corte por um crime, porque não fica pesado, né? Mas imagine se nós estivéssemos diante de um juiz e o juiz disse assim: você sabe que você cometeu um crime. E ele olha para você e fala assim: mas você não cometeu nada. E você olha para si e você fala: mas eu estava lá. Esse bilhete é verdade. Eu sei que eu estava lá. Eu sei o que eu fiz. E ele olha: mas não tem nada aqui. Por que você está diante de mim? Você não é pecador. Você não quebrou nenhuma lei. E você diz: eu te amo. Juiz, eu te amo, juiz. Ele diz: calma, por que você me ama? Não sei. Você querendo dizer porque eu pequei e você não está me acusando. Ele olha para você e diz assim: não, você não está entendendo. Antes mesmo de você entrar nessa corte, eu já te amava. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando o único fato de você ter sido aceito nessa corte é porque você é inocente, sem nenhum pecado. Você é um cidadão exemplar. E aí a gente sai dessa corte com a cabeça bugada. Como pode eu, um criminoso convicto do meu pecado? Eu sei que eu sou pecador, eu sei, eu deveria estar pagando pelo meu crime, mas Ele não me viu.
O meu crime não foi contabilizado. O meu crime não foi escrito. Não havia nada que me condenasse diante da corte. É o que Lutero vai dizer. Ao mesmo tempo pecador, ao mesmo tempo santo. Nós somos pecadores, santos diante de Deus. Aí mora a ofensa. Aqui mora a loucura do Evangelho. Crer que ser crente vai te prosperar é legal. Agora, se você é pelo menos um pouquinho sincero consigo mesmo, você só acredita no que eu estou te dizendo pela fé. Não tem como aceitar. Até mesmo crente de 15 anos plus. Até mesmo nós vamos pensar, não, teve mais alguma coisa, eu fiz uma coisa legal para ter sido aceito. Não tem como aceitar se não for pela fé, de que nesse momento, enquanto eu falo com vocês, Deus olha para mim e Ele me vê santo. Se não é pela fé, isso não existe. Isso é reconciliação. Nós éramos inimigos de Deus conforme a lei. Agora nós somos amigos, somos filhos, somos noivo pela fé em Jesus. Esse é o único requerimento para receber a salvação que vem pela graça. Sola gratia é ser salvo sem merecer. Sola fide é crer nessa salvação que você não merecia, porque é por causa das obras de Cristo e não das suas. Nós não merecíamos, mas recebemos. Só que não vemos, então precisamos crer. Vou ler um pouquinho mais para finalizar. A fé em Jesus é crer que Ele é Deus, que Ele é o Cordeiro perfeito, que Sua obra realmente imputou justiça a nós, que Deus realmente nos aceita como justos, que realmente estamos livres da ira de Deus como pecadores, que nós fomos adotados realmente como filhos, que nós receberemos um corpo imortal para servir a Deus em obediência e santidade, e que para isso recebemos o Espírito Santo de Deus como garantia. Em Romanos 1, 2 e 3, Paulo vai construir a ideia de que somente pode ser justo aquele que pratica as obras da lei. Só que nenhum de nós cumpriu as obras da lei. Ele vai dizer em um momento, ele vai dizer assim, até mesmo os gentios, mesmo sem conhecer a lei, quando eles cumprem a lei, eles são agradáveis à lei. Mas nós que conhecemos a lei, mesmo enquanto nós quebramos, nós somos totalmente ofensivos a Deus, mesmo sendo povo de Deus. O problema é que quando uma cláusula é quebrada, toda a lei é quebrada. Nós nos tornamos infratores de toda a lei. Imagine, qual seria quem que saberia de crimes? Sei lá. Qual seria o crime mais... Qual que é o crime mais simples, Márcio? Simples. Que pode me levar para a cadeia? Pensão. Imagine que alguém não pagou a pensão, mas ele foi condenado por todos os outros crimes dos códigos penais brasileiros. É isso que Paulo está dizendo. Você cometeu uma mentira somente, mas isso é suficiente como se você tivesse quebrado todas as centenas de leis do Senhor ao mesmo tempo. É tão condenável como. Mas e se eu cumprir
Todas, isso me faz um homem bom. Já viu aquele negócio? A pessoa é muito boa. Tenho certeza que ela vai para o céu porque ela dá dinheiro aos pobres, ela cuida das pessoas, ela não fala palavrão, ela dá pão para o mendigo, ela faz tudo isso certo, né? Mas, por uma coisa que ela quer, todas as outras estão imputadas a ela. Mas quando Cristo se tornou culpado em nosso lugar, Ele nos colocou como justos em seu lugar. Nós não fizemos nada para isso além de crer. Vale considerar aqui, talvez eu não tenha falado, de que até mesmo esse crer, essa fé, não é produzida por nós mesmos, como Paulo diz. Isso é obra de Deus, que está nos reconciliando consigo. Por isso Ele produz em nós o querer, o desejar, o agir, o cumprir, o buscar, o amar, o obedecer. E isso aí, pecador santo, pecador santo, eu não mereço nem mesmo isso, e Ele me deu de graça, Ele me dá sem eu pedir, porque se eu pedisse, não era graça, se eu oferecesse algo, não é graça, se eu tivesse que fazer o mínimo, não é graça. Paulo vai falar a respeito disso de uma outra forma. Ele vai falar assim: o trabalhador é digno do seu salário. Quando você trabalha 30 dias, você recebe o salário, porque você mereceu. Mas aquele que não trabalha e recebe, e crê, ele recebe, e isso é imputado como justiça a ele. E aí ele vai e dá o exemplo de Abraão. O interessante é que ele está falando a respeito de redenção e justificação. E ele usa a palavra trabalho. Em outras palavras, as obras são como trabalho. Se nós trabalhamos, nós merecemos. Se nós merecemos, é porque trabalhamos. Isso não é graça. O justo viverá pela fé, porque ele sabe que ele não merece, e ele deve descansar, porque nada, absolutamente nada está no seu controle, na sua mão. Lembra de Abacuque, é esse o contexto. Abacuque dizendo: Senhor, está tudo ruim. Ele fala: vai piorar e você não pode fazer nada a respeito. Você confia que eu sou Deus? O justo viverá pela fé. Deus, ainda que a figueira não floresça, ainda não haja fruto na vide, eu me alegrarei do Senhor na minha salvação. Eu não posso ver, eu não sei como, eu não posso controlar nada, eu vou descansar, porque o descanso do Senhor é produzido pela fé. Para finalizar, e agora para finalizar de verdade, Romanos 3, 21 a 28. Mas agora a justiça de Deus se manifestou. Lascou tudo. Se a justiça se manifestou, é porque o pau vai quebrar, não é? Tem que ser, porque Deus está esperando derramar a justiça. Se Ele vai trazer a justiça, estamos lascados. Alguém aqui merece ser inocentado diante de Deus? Se Ele vai manifestar a justiça, Paulo falou: não, a justiça de Deus já se manifestou. Pela lei, para que alguém diga eu consegui. Pela lei, para que alguém dissesse: mas Jesus, eu profetizei em seu nome. Mas Jesus, eu dei comida aos pobres. Mas Jesus, eu dei o meu dízimo na igreja. Ele: não é pela lei, não. É sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas. Isso é a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Amém. Pois não há distinção alguma, porque todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, só a graça, gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus,
a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça no tempo presente. Ele está dizendo assim: não é injustiça da parte de Deus ele te tornar justo, porque aquilo que era seu, ele derramou, só que ele não derramou em você, ele derramou em Jesus. Alguém precisa ir para a cadeia porque alguém não pagou a pensão. Claro que o cara deveria ir para a cadeia. Jesus falou: alguém foi para a cadeia, só não foi ele. O assassino teve que ir para a cadeia, alguém foi para a cadeia. Alguém pagou pelo crime, pagou por pena de morte, só não foi ele. Só não foi você. Ele está dizendo: Deus ofereceu Jesus no seu lugar, por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça, para que ele, Jesus, seja justo e também justificador daquele que coloca a sua fé em Jesus. Assim, onde há motivo para o seu orgulho cristão? Onde está o orgulho que você está dizendo: eu sou crente, eu mereço o céu? Até o dia que você entrar nas portas do céu, você deve estar calado, consciente: eu não mereço. Até o dia que você receber um corpo glorificado, você não deveria se orgulhar, porque você não fez nada para ter ele. Cadê o seu orgulho? Me mostra o motivo. Porque eu fiz tudo que eu precisava, eu orei, eu jejuei. Ele diz: o seu orgulho, a sua razão foi excluída, porque não foi por meio das obras, não foi por meio do trabalho, foi por meio do sábado, foi por meio do descanso, da confiança. Não foi pelas obras, não, foi por meio da fé. Então ele vai finalizar dizendo: nós concluímos uma coisa, nós concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem obras. Essa igreja está louca. Agora era o que faltava. O Evelyn está dizendo, está pregando que ninguém precisa fazer mais nada. Ninguém precisa ler a Bíblia, orar, jejuar, não precisa fazer nada, porque é pela graça e pela fé. Vamos ler Tiago com o pastor Weber agora. Mostra-me a sua fé que eu mostro as minhas obras. Entenda que o que Tiago está dizendo é justamente isso. Ele está dizendo assim: não basta você dizer que tem fé, porque aquele que tem fé em Jesus Cristo e é justificado, ele produz uma vida nova, uma vida diferente, que não é como o restante do mundo. Então, se você quer saber se eu creio mesmo em Jesus, olha os frutos da minha fé. Se você quer saber se eu fui colocado como justiça de Deus, olha quem eu era e olha quem eu sou. Então, nós cremos para a salvação, e a salvação nos leva a uma nova vida. Então, igreja, não estamos mais no tempo de viver como nós vivíamos antes, porque a consciência da salvação precisa ser aplicada na nossa vida de uma vez por todas. Não me importa nesse momento, quanto tempo você é cristão, talvez hoje seja o momento de você finalmente dizer: Jesus, eu sei quão ruim eu sou, e eu creio que a tua justiça me alcançou. Eu creio, Jesus, que de uma vez por todas eu devo ser alguém diferente, consciente de que eu não sou merecedor, consciente que não é pelas minhas obras, consciente que as minhas melhores obras são como imundície. Talvez esse seja o dia que nós devemos fazer isso.
Se não é por fé, não é por nada. E se é por fé, não é por mais nada. Somente pela fé recebemos a salvação que não merecemos. Somente pela fé recebemos a salvação